Meditações sobre os 22 arcanos maiores do tarô, por autor que quis manter-se no anonimato. Editora Paulus. Tradução Benoni Lemos. Canal Leconde. Apresentação. Fui amavelmente convidado a escrever uma apresentação para este livro tão enriquecedor. É verdade. Mas cujo interesse para a maior parte dos leitores parecerá bastante remoto. Apresso-me, todavia, em confessar minha incompetência no domínio em que ele se move. Não me sinto em condições de seguir nem de aprovar o autor em cada uma das diligências de seu pensamento, e muito menos de submeter a um exame crítico todos os argumentos tratados. A sua abundância é, porém, tão grande e tão digna de nossa consideração que merece mais do que indiferença. Um pensador e orante cristão, cuja pureza força a admiração, apresenta-se diante de nós, inspirando-se nas ciências cabalísticas e em alguns elementos da alquimia e da astrologia, símbolos do hermetismo cristão em seus diferentes níveis, mística, gnose e magia, símbolos esses reunidos nos chamados 22 grandes arcanos do jogo de tarô, e por suas meditações, procura reconduzir a sabedoria mais profunda, porque universal, do mistério católico. Lembremos, em primeiro lugar, que essa tentativa não se encontra isolada na história do pensamento católico, teológico e filosófico. De modo geral, os padres da Igreja interpretavam os mitos nascidos do pensamento e da imaginação pagãos como vagos pressentimentos do Logos plenamente revelado em Jesus. Demonstração essa que foi retomada de maneira monumental por Schelling em sua última filosofia. Em particular, Orígenes, indo até o fim nesse caminho, empenhou-se em sua ação de cristão em levar para a clareza da revelação bíblica não só a sabedoria filosófica dos pagãos, como também a sabedoria dos príncipes deste mundo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 6, pela qual ele entendia algo como a pretensa filosofia secreta dos egípcios, fazendo alusão aos escritos herméticos atribuídos a Hermes Trismegisto, Tote, divindade egípcia, a astrologia dos caldeus e dos hindus, que prometem ensinar a ciência das coisas supraterrestres, e também as múltiplas doutrinas dos gregos sobre a natureza do divino. Ele considerava possível que os poderes do mundo não ensinem sua sabedoria aos homens para os lesar, mas porque eles mesmos acreditam na verdade dessas coisas. Ideias semelhantes encontram-se na Preparatio Evangelica de Eusébio de Cesareia. São conhecidas as muitas influências em partes árabes exercidas durante a Idade Média pelas ideias de poderes do mundo ou de inteligências, entendidas por uns como pensamentos de Deus, por outros como anjos, na filosofia cristã da natureza. Mas é conhecida, sobretudo, a preocupação que, continuando esse gênero de especulação, tiveram os melhores espíritos da Renascença de transpor novamente para o domínio cristão a cabala mágica e mística dos judeus. Notou-se nessa época que um bom número de padres da Igreja tinham arranjado para o misterioso Hermes Trismegisto um lugar de honra entre os profetas e os sábios pagãos, e que os livros herméticos tinham circulado desde o começo da Idade Média até a Baixa Idade Média. A Renascença, por seu lado, celebra em Hermes Trismegisto
o grande contemporâneo de Moisés e o ancestral da sabedoria grega. Lembremos a sua venerável figura incrustada no pavimento da Catedral de Siena. Se, por meio dele e de outros pensadores pagãos, os poetas, os artistas e os teólogos, com um entusiasmo respeitoso, fazem voltar para seu foco cristão os raios dispersos da luz divina, muito mais peso tem o outro repatriamento, o da Cabalá, cuja tradição oral secreta é feita remontar aos tempos de Moisés. As primeiras discussões defendendo ou contestando as doutrinas esotéricas da Cabalá são atribuídas aos judeus espanhóis do século XII, convertidos ou não. 3 séculos mais tarde, foi tentado o contato com ela por Rochelin, na Alemanha, por Ficino e principalmente por Pico della Mirandola. E o surpreendente cardeal Egídio de Viterbo, nascido em 1469, falecido em 1555, procurou usar a Cabalá na exegese da Sagrada Escritura. Non peregrina sed domestica método, empregando um método que não lhe é estranho, mas de acordo com o seu espírito. Por ordem de Clemente VII, esse príncipe da Igreja redigiu seu turbulento tratado da Shekinah, dedicado a Carlos V. Seria fácil citar, além desses poucos nomes célebres, uma multidão de precursores e imitadores de menor envergadura. O que importa aqui é que essa penetração do esoterismo pagão e judaico correspondia inegavelmente ao espírito do humanismo, que esperava insuflar uma vida nova na teologia cristã estagnada, reunindo assim raios dispersos da revelação, sem duvidar um só instante da possibilidade de reunir todos esses elementos contrastantes na fé cristã autêntica. Pico della Mirandola, de modo particular, afirmou claramente que não procurava nenhum sincretismo. Trago em minha fronte o nome de Jesus e morrerei com alegria pela fé que tenho nele. Não sou mágico, nem judeu, nem ismaelita, e nem herege. É a Jesus que rendo culto. É a sua cruz que trago em meu corpo. Também nosso autor aqui subscreveria essa afirmação. De modo análogo, houve outras repatriações notáveis de sabedoria hermética e cabalística para o pensamento bíblico e cristão, como de modo especial as transposições feitas por Martin Buber do Hassidismo, que era profundamente marcado pela Cabalá para o nível de percepção moderna, e a transformação de um vigor igualmente tão criativo, operada pelo filósofo Franz von Baader, incorporando a cristosofia de Jacob Böhm à concepção católica do mundo. Mencionaremos ainda, brevemente, uma terceira transposição menos clara, porém a saber, a da alquimia e da magia antigas para as esferas da psicologia das profundezas feitas por Jung. Quanto às presentes meditações, elas vão todas no mesmo sentido que as grandes contribuições de Pico della Mirandola e Baader, apesar de não decorrerem delas diretamente. Os afluentes místicos, mágicos e ocultos que alimentam o rio de suas reflexões são bastante variados, mas isso não impede que essas águas, misturando-se, cheguem a uma contemplação cristã multiforme, mas unida em seu fundo. Segundo,
Estranhamente, essas meditações escolheram como ponto de partida as velhas figuras simbólicas do jogo de tarô. Evidentemente, o autor não ignora o uso mágico e divinatório que é feito dessas cartas, mas, apesar de não sentir nenhum escrúpulo quanto ao emprego do termo tão complexo, magia, ele não se interessa, nessas meditações, pela prática da cartomancia. O que lhe importa são unicamente os símbolos ou as quintessências representadas nas cartas e consideradas separadamente ou em interdependência. Como ele cita várias vezes Jung, podemos chamá-las, com reserva, de arquétipos. Mas guardemo-nos de interpretá-las como simples dados do inconsciente coletivo, respeitantes à psicologia interna, coisa que também Jung não faz de modo absoluto, porque elas podem ser entendidas tão bem como princípios do cosmo objetivo, roçando então a esfera daquilo que a Bíblia chama de dominações e autoridades. As origens do jogo de tarô e as relações de seus símbolos com a história do espírito humano, aliás, no decorrer do tempo, a sua representação variou muito, são obscuras. Parece fantasioso derivá-las da sabedoria egípcia ou caldeia. Podemos admitir, ao contrário, que foram os boêmios que empregaram e difundiram as cartas. Entre as que foram conservadas, as mais antigas datam do fim do século XIV. Somente pelo fim do século XVIII é que foram estabelecidas as relações atualmente existentes entre os símbolos do jogo de tarô e a Kabbalah. O arqueólogo Kurt de Gebelin, de 1728 a 1788, foi o primeiro a supô-las. Como também entre o alfabeto hebraico e a astrologia. Foi tentada várias vezes a aproximação da ciência cabalística e do tarô com a doutrina católica, sendo o esforço mais vasto neste sentido o de Eliphas Levi, pseudônimo do padre Alphonse Louis Constant, cuja primeira obra, Dogma e Ritual da Alta Magia, apareceu em 1854. O nosso autor a conhece bem e substitui seus desenvolvimentos, muitas vezes ingênuos, por uma exposição muito mais profunda. Houve oposições, como se pode ver pela publicação, em 1910, de Pictorial Key of the Tarot, de Arthur White, da Hermetic Order of the Golden Dawn, que, em partes, se propunham impedir o uso dos símbolos pelo cristianismo. A Ordem de Golden Dawn, a Ordem Hermética de Golden Dawn, conhecida por nós. Como dito no livro, ordem essa que se opunha, se procurava impedir o uso dos símbolos pelo cristianismo. Mencionemos ainda, entre as muitas tentativas de interpretação, a do teósofo russo Uspensky, como nosso autor, imigrante e professor influente e citado por ele, com espírito crítico, em sua obra Un nouveau modèle d'univers, um novo modelo de universo, o qual, fiel à linha geral da sua concepção do mundo, comentava os símbolos do jogo de tarô, de um lado, no quadro das religiões orientais, e do outro, no de uma psicologia das profundezas fortemente impregnada de elementos eróticos. Mas para que continuarmos a caracterizar os muitos escritores ocultistas, teósofos e antropósofos que o nosso autor submete à sua análise, recusando a uns como insuficientes e empregando a outros um pensamento que lhe parece bastante precioso para ser incorporado à sua meditação? Sejam quais forem suas apropriações,
Trata-se de uma interpretação da Sefirot cabalística e do pensamento de Ibem, de Rudolf Steiner, de Jung, Peladan, Encos, Papy, Philippe de Lyon e de quem quer que seja. Não deixemos de observar o ar finamente humorístico com o qual ele colhe, nas margens de seu caminho, toda sorte de pequenas flores para atá-las em seu buquê rico de imaginação. Frequentemente, ele cita grandes filósofos e teólogos, como Tomás e Boaventura, Leibniz, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Bergson, Soloviev, Teilhard de Chardin, ou poetas como Shakespeare, Goethe, de Coster, Cervantes, Baudelaire e muitos outros. Ele usa com desembaraço todos os registros da literatura mundial. A leitura espiritual fundamental de um autor se revela, entre outras coisas, nas tradições com as quais ele tem afinidade e nas pessoas que ele cita com certa frequência e com veneração afetuosa. Voltam assim sem cessar os nomes de Santo Antão, de Santo Alberto Magno e de São Francisco, como também as citações abundantes colhidas de preferência nas obras de São João da Cruz e de Teresa d'Ávila. Com terna gravidade, nosso autor abisma-se na contemplação dos símbolos colocados diante de seu olhar, tira deles sua inspiração e se deixa levar livremente por sua faculdade imaginativa, que sonda as profundezas do mundo e da alma. Se, muito naturalmente, vêm-lhe então as lembranças de luzes e leituras antigas, cujo acaso relativo ele não procura ocultar, nada impede que o poder maior de sua visão esteja menos nos pormenores, muitas vezes os caminhos de seu pensamento se cruzam, do que, como dissemos, na certeza inabalável de que, no mais fundo, todas as coisas se tocam e se remetem umas às outras em analogia recíproca, e de que o magnetismo de força unificadora superior domina e submete a si as percepções particulares mais isoladas. Para ele, esse despotismo não corresponde ao despotismo humano, vulgar e mágico, ávido de dominar o saber e o destino por meio das forças do mundo. Mas há algo muito diferente, que somos obrigados a chamar de magia da graça. Tomo eu a liberdade aqui de dizer milagre, e que jorra com seu encantamento do coração dos mistérios da fé católica. E como esta fé não é e não quer ser mágica, o encantamento remete a seu conteúdo, a submissão de todas as dominações e autoridades cósmicas ao reino de Cristo. O Novo Testamento descreve essa submissão dos poderes a Cristo como um processo acabado em princípio, mas continuado até o fim do mundo. Aflora, então, uma contingência perigosa. A tentativa de se dedicar prematuramente, por curiosidade ou por vontade de poder, às potências cósmicas, em lugar de abordá-las a partir do triunfo de Cristo sobre elas. Atitude esta da qual só pode considerar-se capaz, na pior das hipóteses, o sábio verdadeiramente cristão. É sumamente importante que compreendamos bem essas coisas para fazermos justiça à presente obra, que, sem dúvida, perturbará mais de um leitor. Se o autor conseguiu, de modo tão soberano, entrar com pormenores em todas as nuances das ciências ocultas, é porque, para ele, elas não passam de realidades penúltimas, verdadeiramente acessíveis somente quando é possível referi-las
ao mistério absoluto do amor divino manifestado em Cristo. Ele não entende a revelação cristã como a impressão, possível ou real, entre outros, dos arquétipos subjetivos e objetivos. Esses arquétipos constituem apenas o material cósmico no qual finalmente se encarna a única revelação cristã, ou ainda, uma vez que a encarnação do amor divino é meta final de todos os elementos cósmicos, a ciranda das alegorias e dos esquematismos que anunciam esse acontecimento usando o espelho e o enigma. Para melhor compreendermos esses problemas, podemos consultar uma obra similar, cuja espiritualidade tem, entretanto, tom diferente. Ela foi escrita por outro cristão, cujo pensamento profundo procurou também analisar a magia do tarô e sua superação religiosa. Seu título é The Greater Trumps, isto é, Os Grandes Arcanos do Tarô. O autor é Charles Williams, nascido em 1886, falecido em 1945. O misterioso amigo erudito de T.S. Eliot, C.S. Lewis, Tolkien e Dorothy Sayers. Quando esse escritor, em romance anterior intitulado The Place of the Lion, de 33, introduz bruscamente ideias platônicas como poderes no mundo dos fenômenos, tudo passa a depender da reação dos seres. Se um é tomado de angústia louca, outro se abisma na adoração estática. Outro é dominado por rapacidade arrebatada, visando a dominação do mundo a partir da ideia. Enquanto um último adota a única atitude adequada, a de abandonar-se livremente, seja qual for a hegemonia cósmica dos poderes, à sua graça intrínseca. O livro The Greater Trumps, de 1950, descreve os princípios cósmicos do tarô, os quais, por pouco que apenas a magia queira servir-se deles, dispõem, em seu encadeamento, de terríveis poderes destruidores do mundo, poderes que, quando, por fim, um amor totalmente desinteressado se coloca diante deles, são conjurados e submetidos ao seu Senhor Supremo. Em Williams, como em nosso autor, encontramos em forma nova a antiga sabedoria cristã que, lutando tenazmente desde os primeiros séculos contra todas as formas de fatalismo, especialmente contra a astrologia, em nome da soberania e da liberdade de Deus, em face de todos os poderes cósmicos, não negou a existência de princípios terrestres secundários, que a providência põe a seu serviço para dirigir o curso das coisas. Lembremos uma vez mais a doutrina paulina, segundo a qual os elementos do mundo, venerados por muitos como poderes angélicos, as dominações, as autoridades e os príncipes deste mundo, são reconhecidos em sua realidade e em sua competência, mas nem por isso são dispensados de ir na frente do carro triunfal de Cristo, submetidos que estão ao seu domínio. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Williams mostra com muita evidência o mal que sofrerá o cristão, desejoso de explorar o campo de ação desses princípios secundários que constituem parte da realidade terrestre, se deixar desabrochar essa espécie de ciência sempre rigorosamente dentro do âmbito teológico. De qualquer forma, isso será infinitamente mais complicado do que quando se trata de transposições puramente conceituais do campo da filosofia não cristã para o da teologia.
mostra-o amplamente a história da astrologia em Bizâncio e no Ocidente em todos os séculos. Muitos são os que se comportam aqui como o aprendiz de feiticeiro e que são presos por suas práticas diletantes nas malhas de rede existencial que os priva da liberdade do cristão diante de Deus, essencial, antes de qualquer coisa, aos olhos dos padres da Igreja. O comércio rendoso feito pela empresa sensacionalista e pela literatura de baixo nível, com horóscopos totalmente inadaptados nos casos particulares, terminam por substituir a fé autêntica por superstição alucinante, quando, nesse domínio, seriam absolutamente necessários, além de formação especializada e de séria responsabilidade moral, como que um sexto sentido e um faro seguro dos limites do comunicável, como também reserva respeitosa diante do caminho religioso escolhido por cada um. A presente obra eleva-se bem acima do nível dessas inúmeras imposturas. Considerada em seu conjunto, ela é somente meditação e se abstém de qualquer indicação concreta que permita praticar as ciências ocultas sob a égide da sabedoria cristã. Provavelmente, o autor teria sido totalmente incapaz de oferecer indicações gerais deste tipo ao alcance de todas as inteligências. Para ele, o importante era fazer obra semelhante à de Boaventura, que, em seu tratado De Reductione Artium ad Theologiam, passando revista a todas as etapas do conhecimento profano, teórico e prático, mostrou que todas elas convergem para a encarnação do Logos divino e do arquétipo divino para ficarem suspensas dele como de uma cadeia. Deveríamos pensar igualmente na prodigiosa visão do mundo de Santa Hildegarda, que, como talvez ninguém mais fez, introduz os poderes cósmicos também na ótica de então, é evidente, no vasto drama cristocêntrico que se desenrola entre a criação e a redenção, entre o céu e a terra. Uma visão do mundo no qual verdadeiramente, Horácio, tem em seu lugar coisas que ultrapassam teu entendimento escolar. O problema de saber em que medida a síntese cristológica seria possível ou comunicável também no que se refere aos domínios intermediários dos quais o nosso autor se ocupa e o diagnóstico pormenorizado dessa possibilidade ultrapassariam de muito tanto o espaço reservado a esta apresentação como a nossa competência. É certo que o autor, sempre e com grande consciência religiosa, procura seguir a ala central da sabedoria cristã. Acontece-lhe talvez afastar-se do meio, dando um passo muito à esquerda ou muito à direita. Entretanto, a abundância quase esmagadora das luzes autênticas e fecundas, que ele traz de seus giros por regiões normalmente inacessíveis, certamente justifica a intenção de não privar um público mais vasto, mais amplo, da leitura dessas meditações. O autor fez questão de conservar-se no anonimato, a fim de permitir que sua obra fale plenamente por si mesma e de evitar qualquer interferência de elementos pessoais. São razões que devemos respeitar. Por Hans Urs von Balthasar.